Amigos, já tá? Boa noite para todos. Boa noite. O Antônio estava brincando que parecia assim umas 200 pessoas aqui dentro, né? Mas não é não. Somos realmente muito afetuosos, né? E eu estava até olhando aqui para o microfone, aqui me senti o próprio Roberto Carlos, né? Depois do show ali, ou seja, né? Eu olhei para esse microfone e falei, é comigo mesmo, pode deixar aqui. Amigos, com muita alegria vamos iniciar aí o nosso estudo hoje, né? Hoje nós temos uma das reuniões ali comemorativas, né? Tanto hoje quanto no sábado que vem. E essa é uma reunião comemorativa do Natal, né? Então nós vamos ter o Carlos Alberto e vai nos fazer aí o estudo, né? E, portanto, hoje não teremos passe, né? Então vamos ter um trabalho de comemorativo e depois uma prece aí de Natal, né? Da mesma forma, na semana que vem nós vamos ter também um trabalho, uma reunião comemorativa de Ano Novo, né? E também um sorteio de frases, né? Que a gente sempre traz aqui para as pessoas levarem seus recadinhos escritos ali da espiritualidade, né? Então, vamos começar o nosso trabalho, vamos nos preparar, né? Peguei aqui o livro de páginas, né? Caminho, Verdade e Vida, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos começar aí o nosso estudo. Honras vãs. É a página de número 37, né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus em Marcos, capítulo 7, versículo também 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Essa é a nossa página de Natal. Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos ao alto. Querido Jesus, aqui estamos, amigo. Mais uma vez buscando seguir os teus ensinamentos, não só no exterior, mas no interior de nosso próprio coração. Por isso, ajuda-nos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir, que tu possas colocar os teus ensinamentos na boca do nosso querido amigo Carlos Alberto, para que possa ser o teu intérprete, nos trazendo nessa noite, onde nos aproximamos da ternura do teu nascimento, nos trazendo os ensinamentos que precisamos apreender para seguirmos mais próximos de ti. Fica conosco, Mestre, e ampara-nos agora e sempre, que assim seja. Carlos, por favor.
meus amigos, que nesse momento a paz de nosso Mestre sublime, nessa data tão especial que se anuncia, possa preencher nossos corações de paz e tranquilidade, hoje e sempre. Agosto, em plenitude, derramava sua taça de calor e de luz sobre a terra. O céu cintilante e transparente deixava transparecer as belezas em torno. A caminhada para o Monte Tabor era longa e cansativa. Na subida se deslumbravam as maravilhas. Abaixo, as manchas partacentas prateadas do Jordão. Ao oriente, erguiam-se os montes Galá. Ao poente, vislumbrava-se as águas deslumbrantes do Tiberíades. Ao norte, cintilavam as cidades belas de Cafarnaum, Betsaida, Talmanuta, enfeitadas por palmeiras coloridas. A caminhada era longa e cansativa para cobrir os 562 metros da montanha rochosa. No topo, apenas uma planície e o calor exuberante. Após galgar a subida de 4 horas, Jesus, com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, apesar da paisagem deslumbrante, acolhe-se lá em cima. Os discípulos, cansados e suarentes, repousam sobre arbustos escassos. O Mestre ora. O dia ainda não é vencido pela noite, que demora a colocar seu imenso véu sobre o céu, enquanto os discípulos descansam, o Rabi em oração. A noite chega e o silêncio profundo. Os discípulos dormindo, Jesus orando. O silêncio toma conta de tudo e de todos. Em dado momento, os discípulos despertam por algo que lhes chama a atenção e veem Jesus transfigurado, em toda a beleza, conversando com Moisés e com Elias. Mas não eram sons que estavam acostumados a ouvir. Após passado o susto inicial da visão, Pedro se acerca de Jesus e lhe diz: Mestre, bom estarmos aqui hoje, melhor seríamos fazermos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma outra para Elias. O mestre olha compadecido. Neste momento, uma nuvem chega e se ouve uma voz: Este é meu filho amado, ouvi a ele. A grande revelação fora feita. Os céus cintilantes mostravam a divindade do Cristo. Os apóstolos já estavam acostumados ao Mestre curar paralíticos, trazer à luz aqueles que não mais enxergavam, o som a ouvidos moucos. Mas aquilo era diferente. Era toda a expressão de divindade do nosso Senhor. Jesus lhes pede
para que não comente. A humanidade ainda não estava preparada. É necessário que seja pouco a pouco. Deixamos de Jesus. Simão, obviamente, pela emoção, pelo ambiente, Senhor, não seria bom ficarmos? É necessário que desçamos. Aqueles que se demoram na terra precisam de nós. Os que não têm forças para subir, nós temos que ajudá-los. A nossa é a glória deles. Depois da comunhão com os céus, a convivência com aqueles que se demoram na terra. Para nós, o paraíso seria estranho presídio sem aqueles que se demoram nos ergastos das aflições, num mundo na espera da liberdade. Deixamos. Aqueles para quem eu venho nos aguardam. Pegamos essa passagem do Monte Tabor, que vamos encontrar em 3 evangelhos, em Marcos, Mateus e Lucas, e de uma forma mais poética por Amélia Rodrigues em Premisas do Reino. E nessa forma de dizer descer, vamos pegar esse simbolismo da chegada do Mestre. Emmanuel, na sua mensagem Meditando o Natal, que encontramos no livro Antologia Mediúnica de Natal, de Chico Xavier, nos diz que o Senhor não desceria da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Foi por confiar em nós. Ele veio. E nós chegamos a esta data de 25 de dezembro, 24 para 25. Muito se discute sobre a data. Comenta-se que poderia ser março, abril, porque, como é narrado no capítulo 2 de Lucas, que os pastores estavam no campo, e dezembro seria mês de neve, não poderiam, teria que ser em março, abril, mês de Nissan. Há estudos que falam do censo de Quirino, que Jesus teria nascido entre 8-4 AC, baseado também no desencarne de Herodes o Grande. Existem outras versões de que o Mestre, baseado numa estrela, fizeram a conta de João Batista. Quando foi feito João Batista, foi mais ou menos em 7 AC, e Jesus em 6 AC, vindo João a nascer em 6 AC e Jesus em 7 AC. Também há versões baseado no livro da Trinidade de Santo Agostinho, em que ele pega da Natividade de Maria, 7 de abril, e o nascimento de Jesus teria sido 8 de janeiro. Outras versões vão dar em outubro também. Mas nós comemoramos 25 de dezembro. E por que o 25 de dezembro? Existia-se já naquela época uma tradição pagã da festa, que primeiro era a comemoração do solstício de inverno, que começava no dia 22 de dezembro e terminava em 25, em que se anunciava o dia mais longo e o sol surgindo, como se a luz vencendo as trevas. E também era comemorado festa para deus pagãos. Os romanos, por tradição, ao deus Apolo,
Eram 3 dias de festas comemorativas, de muita comida e muita bebida. E por isso a cidade ficava cheia e existia vomitórios para as pessoas regurgitarem aquilo que tinham comido em excesso e voltarem a comer. Juntou-se a isso, hoje nós temos engove e sal de frutas, para facilitar. Mas juntou-se a isso também uma festa de um deus Mirta, que era de origem persa. E por tradição trouxemos para o 25, porque era chamado Natalis Sol Invicto. Natal do Sol Invicto, o Deus Sol. E segundo os historiadores, foi instituído no ano de 350 depois de Cristo, pelo Papa Júlio I. E aí passamos a comemorar, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Qual a data certa? Ninguém sabe. Podemos observar que tantas psicografias e tantos estudiosos do mundo espiritual, ninguém teve a preocupação de nos informar. Porque não faz diferença a data. O importante é que ele nasceu. Importante é que ele veio. E tão importante foi na sua anunciação, que foi até de uma forma diferente. Mas antes de falar de Jesus, falaremos uma pequena história muito bonita, emocionante, para nós vermos a diferença de como se anuncia o nascimento. Um fato ocorreu alguns anos atrás. Uma família esperava a chegada do seu segundo filho, com grande expectativa. E naquela época, nós estamos falando de algo que ocorreu em 25 de junho de 65, já há bastante tempo. E os pais, naquela época, não estavam presentes na sala de parto, como acontece hoje, que é permitido. Então, quem dava a notícia para a família do nascimento era o médico. E chegava-se assim a comunicação. E foi assim, com muita alegria, que o médico chegou para um pai e os avós do rebento, lindo, maravilhoso, tão aguardado, e lhe disse: Carlos Alberto nasceu. Exatamente assim, nasceu, porque não precisa complemento. Nascer é um verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. No caso Alberto, nasceu. Ponto, está tudo explicado. Com Jesus foi diferente. Lucas narra que os anjos anunciaram: não temais, trago-lhes boas novas, que será de grande alegria para vós e para toda a terra. Porque hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eles complementam o que não precisa de complemento. Nasceu para nós. Ele não precisava ter vindo, foi por nós, para nos inspirar em mudanças, para ser o nosso guia, o nosso orientador, como já está escrito em João, que ele veio, o pão da vida. E vamos ver a consideração: pão da vida, manjedoura. O que era manjedoura? Local de alimento para os animais. E o pão da vida da humanidade veio ali. Também se discute se foi num estábulo ou grutas. Existem historiadores que dizem que foi na gruta. Também não importa. Não estamos preocupados com os fatos históricos, em trazer historicidade. Até porque Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que é preocupado em trazer o que interessa, a parte moral.
E é disso que buscamos falar. Porque Natal é isso. É a nossa mudança. É quando nós vamos interagir com Cristo. Entendermos que Natal sem Jesus é um dia qualquer. Um dia qualquer com Jesus é sempre Natal. E é isso que nós temos que fazer em nossas vidas. Trazermos isso para o nosso dia a dia. Na história, nós vemos grandes vultos do Evangelho que nos inspiram. Mas também existem outros que passam despercebidos. E nós temos que resgatar isso, porque é tão despercebido que temos que mostrar. Porque é comum de nós, por entendermos que temos defeitos, imperfeições, nos escondermos atrás disso para não conseguirmos realizar as transformações íntimas necessárias para permitir esse Natal do Cristo em nós. Quando falamos de Paulo, mas foi Paulo. Quando falamos de Maria de Magdala, mas Maria de Magdala, eu não sou assim. Mas tem anônimos. E nós vamos pegar a passagem do endemoniado Zerazeno, que se aconteceu no monte de Gerasa. Porque muito se estuda da passagem dos porcos. Porque no Evangelho de Marcos diz que entraram. Então se discute isso. Vamos estudar essa parte, entrou, não entrou, viu por que discorreram. E isso eu já escutava palestra lá nos meados de minha mocidade espírita no Aristides de Silva, há uns 25 anos atrás, bastante tempo. Eu me lembro recordo de uma palestra, não sei quantos aqui chegaram a conhecer, Abelardo Magalhães, explicando essa passagem dos porcos se assustaram, e a gente fixa nisso, esquecemos o endemoniado. Não tinha nome. Anônimo. Era chamado pelos outros como aqueles que se apresentaram, legião. Assim ele era conhecido na sociedade em que vivia, pelo fato de ser acossado por uma legião de espíritos impuros. Para se ter uma ideia de o que é uma quantidade, não dizendo que seria esse número exato, legião era apoiado na legião dos exércitos romanos, que eram cerca de 6.000 homens. Então ele era conhecido como legião. E o que aquele povo fez? Existe no Evangelho alguma colocação de Cristo? Algum sermão de Jesus? Não deixaram. Porque ao expulsar os endemoniados do jovem, os porcos se assustaram, correram e caíram. Todo mundo conhece essa passagem. O povo expulsa Jesus. Não os deixa falar, porque nos trouxe prejuízo material. Escolher os porcos a Jesus, as posses materiais a Jesus, não houve tempo para ensino. Jesus partiu. Amélia Rodrigues também nos relata a conversa entre eles após o episódio. Quem era aquele que aqui esteve? Não sabemos, já foi embora. Melhor que seja assim, afinal, nos deu prejuízo. Uma mulher diz, ouvi falar que era um rabi da Galileia. O que pode vir de bom da Galileia? Nada de bom vem de lá. Melhor que tenha partido. Já nos basta o prejuízo que nos deu. Mas fica aquele curado dos demônios, que vai ao encontro do Cristo e quer segui-lo. Não. Volte ao teu lar e anuncia
o poder de Deus. Não tem um lar. Volte, comenta tudo o que o Filho do Homem pôde fazer. Ele retorna, quer comentar, também não é aceito. Afinal de contas, ele era conhecido por ser endemoniado. E ele recorda as bênçãos que recebeu. Consegue recordar, pelas marcas no corpo de correntes de pulga sangrando, o que ele deveria ter passado, que começou a sua queda nos anos de perfeições, e assim se afundou e ficou conhecido como Legião. Por coincidência, para que não perdessem mais porcos, também ele era expulso de Gerasa. E vai caminhar por Decápole toda, anunciando aquilo que Jesus tinha lhe pedido, da sua transformação, da sua mudança. E após feito isso, atravessa os mares e segue Jesus, durante os lagos, na comunhão com aqueles em que ele passa a servir seus irmãos de jornada. Daqui para frente, meus braços estarão estendidos aos necessitados. Doarei a riqueza moral que recebi àqueles. As dores do próximo passarão a ser as minhas dores. E assim o fez. Passou a viver o Evangelho de Jesus. Para este, foi o dia de nascimento do Cristo. Ali Jesus nasceu para ele. E muitas das vezes nós não percebemos essa colocação nessa passagem. Nos preocupamos com os porcos. Quantas vezes, nesse simbolismo da materialidade, nos esquecemos do Senhor? Quantas vezes deixamos para trás os afazeres do Cristo por questões materiais? No Natal, não mais porcos, mas pernil, leitões. E assim nós vivemos. Vamos buscar também um outro bem desconhecido, porque não é narrado no Evangelho. E vamos encontrar também no livro Antologia Mediúnica de Natal, Sertório Aniceto. Embora o título seja O Natal do Apóstolo, na minha opinião, era o Natal do soldado romano, pois nos narra perto de Campos, que Pedro caminhava já para a sua execução. Já havia passado dos 80, caminha sereno, cansado. A multidão o acompanha, curiosos, outros saudosos, mães, filhos, vendo o ancião venerando. Até soldados romanos começam a ter-lhe respeito, porque viram o que ele fez por outros amigos, o quanto modificou sua vida, e o respeitam. O único diferente era Sertório Aniceto. Não era tocado por esse momento. E passa ao vender Pedro. Antes, judeu mundo, o poste não te merece, seria uma vergonha para o poste tê-lo lá. E Pedro segue. As lembranças do Cristo, afinal de contas, tanto tempo, já era uma saudade grande, estava à espera de um reencontro. Lembrava dos momentos em que confabulava com Cristo, em que viu Cristo às margens do lago ensinando, distribuindo pão, conhecimento, alívio e esperança a todos. E a saudade crescia. E Pedro caminhava, olhando o campo de Marte, tudo em volta, o átrio. E Pedro, sereno, lembranças do Mestre. Quando chega, é desnudo pelos soldados. As mãos ligeiras, os martelos trabalhando, e ele nem percebe os cravos entrando. Apenas a lembrança do Cristo. Começa o suplício, e o tempo vai passando, e as lembranças, a saudade,
E o tempo passa, a morte não chega. O dia começa a terminar. Sertório Aniceto, também impaciente, atira-lhe um calhau à testa e abre-lhe grande ferida. O sangue esquicha e Pedro desfalece e não recorda mais nada. Só se vê depois, desperto ao lado do corpo. Ali esvai em sangue e ele se sente bem. Começam a cintilar luzes no céu, no firmamento, como se marcassem saudação ao seu regresso à pátria. Quando ele vislumbra de longe um homem, e em poucos segundos estava Jesus à sua frente. Ele quer se ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus pega os braços e o leva. Leva Pedro para conhecer as paragens espirituais, dedicar-se e diz: terás todo o tempo para se recuperar, descansar. Mas chega o dia de uma notícia, uma nova separação. Descansa, Pedro, o quanto quiseres. Eu preciso voltar. Pedro, por quê? Enquanto existir um na terra sofrendo, eu não posso descansar. Pedro, eu também irei. Segue com Cristo, passam pela Via Ápia e se dirigem ao cemitério em que cantam louvores de glória ao Senhor. Pedro começa a trabalhar e Jesus chega-se ao seu ouvido e lhe: Pedro, alguém te chama. Pedro olha, era Sertório Aniceto, arrependido do que tinha feito, com um filho em febre, sofrendo, desfalecendo, e ora para Pedro pedindo perdão. Pedro se achega, dá-lhe um passe, fluidos que nós não percebemos, energizam e recuperam o garoto. Sertório percebe a grandeza do que foi feito, sente a presença daquele de quem ele foi algoz. Com o filho recuperado, diz a frase do nascimento de Jesus: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E ali começa uma nova vida para Sertório. E Pedro continua o seu trabalho. E por que eu penso que seria o Natal de Sertório? A mudança foi a dele. O nascimento por um novo dia, de uma nova etapa, foi para ele. Tanto que ele termina: Pedro continuou o seu trabalho. Para Sertório foi o novo descoberta, o novo vislumbrar. A mensagem do Mestre o alcançara. Esses somos nós. Somos nós que podemos fazer isso no nosso dia a dia. Temos essas condições. São personagens desconhecidos, pouco citados, o nosso dia a dia. O que temos de melhor ou pior. Embora sejamos endemoniados das nossas imperfeições, dos nossos egoísmos, das nossas raivas, dos nossos rancores, e é hora de nos libertarmos. É hora de aproveitarmos esse momento em que, por lembrança do Cristo, que alguns ainda têm, os corações se aviniçam mais, se internecem mais, e buscam esse contato. Embora tenhamos que confessar que muitos falam apenas é Natal. E se esquecem de falar que é Natal do Cristo. Nada contra a reunir família, comemorar, confraternizar. Para muitos é o único momento do ano. Não há censura nisso. Mas isto não pode ser o principal. Eu fico imaginando eu fazer uma festa de aniversário para Cacilda e não convidá-la.
íamos ter um grave problema. É o que nós fazemos. Festa de aniversário e não convidamos o aniversariante. É simples, é isso que temos que fazer. Convidar Jesus, dia 25, todos os dias. Dia 25 é importante por esse simbolismo. Os corações se afinam, a lembrança é mais sutil. Nós começamos a agir um pouco melhor nesse momento, a nos buscarmos doar mais. É isso que nós devemos fazer no dia a dia. Como João relata lá no seu capítulo 3, repetindo a frase de João o Batista: é necessário que eu cresça e eu diminua. Mas se eu tenho que crescer espiritualmente, o que é que eu tenho que diminuir? Na humildade. Aprender a ser humilde, diminuir nos nossas imperfeições, reconhecermos o quão fracos somos, reconhecermos os nossos erros, mas reconhecermos, termos a certeza daquilo que podemos. Afinal de contas, o mestre conhecedor das leis dos pais veio até nós com essa mensagem, como Emmanuel, citado no início, positiva confiança. Ou seja, ele confia em todos nós. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que fazemos, não importa o que faremos, as oportunidades se renovam. Natural, a cada um segundo suas obras, existem consequências boas ou ruins dentro dos efeitos. Plantamos limão, colhemos limão. Não tem jeito, vamos aprender a fazer limonada. É mais gostoso que o limão sem nada. E assim vamos aprendendo essas lições do Cristo. Aproveitar o momento. Vamos nos lembrar do encontro de Jesus com Emmanuel. Na época, Plúbio Lentulus, em que ele termina o diálogo. Aparece para você hoje uma referência de mudança de vida, de regeneração para toda a sua vida. Cabe a você a escolha de se decidir agora ou daqui a milênios. Quantos milênios vezes nós já escolhemos milênios? E por que eu digo isso? Porque no Magiete, não me recordo se foi 2018, 2019, a memória já não é muito boa, em que uma mensagem de Bezerra de Menezes, ele se dirigindo aos espíritas, ele diz: aproveitem o reencontro com Jesus e que ele seja definitivo. Reencontro. Ele está dizendo que já encontramos. Já tivemos contato com essas. Se não com doutrina, com o Evangelho. Em outras religiões, em outras épocas, mas tivemos. Senão, ele não falaria em reencontro. E se foi reencontro, é que não aproveitamos o primeiro encontro. Ou seja, escolhemos alguns milênios. E nós nos lamentamos das dores que passamos, mas nós escolhemos alguns milênios. E que seja definitivo. Ou seja, podemos de novo escolher os milênios. Como? Não convidando Jesus para o nosso dia a dia. Para termos esta convivência de nascimento em nós todos os dias, em todas as épocas da humanidade. Já é hora de aprendermos a lição do Senhor, que vem nos trazer essa inspiração. Todas as mensagens do Cristo é para o nosso bem. Não existe fala de Jesus
que nos induza a erro. Não existe. Pode ter interpretações equivocadas, mas umas análises baseadas no que Kardec nos ensina de bom senso, vamos ver outras colocações. E por que eu falo isso? Para trazer algo que nos vai fazer pesquisar, entender. Na passagem da última ceia, que está nos 4 evangelhos, uma das 19 passagens que estão nos 4 evangelhos, e no dia evangelho de João, na conversa de Cristo com Judas, depois de dividir o pão com ele, mergulhar o pão com ele, ele diz: vai, faze o que tem que fazer. As nossas interpretações levam a que Judas terminar o ato da suposta traição. Na verdade, o maior traído foi Judas, ele pensava de uma maneira. E vamos partir de um princípio: trair é assim pelas costas. Como agiu pelas costas de Jesus? Se ele sabia de tudo. E nós vamos observar pela lógica de Kardec, buscar se isso condiz com Jesus, esta nossa interpretação. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar quais os motivos da encarnação. Começo da resposta: Deus a impõe para que alcance a perfeição. Então estamos aqui para acertar e evoluir. Erros são escolhas, que está baseado no livre-arbítrio. Se nós não tivermos o direito de escolher o erro, não seria livre-arbítrio. Não dizendo que estamos isentos das consequências. São coisas diferentes. Então, Jesus, o maior conhecedor dessa lei de evolução, do amor do Pai, vamos traduzir para o nosso dia a dia. Vai, faça o que tem que fazer. Termina a traição. Complica a sua evolução. De uma tal maneira, a dor vai ser tão forte que você vai se suicidar. Será mesmo essa a vontade de Jesus? Quando vai e faz o que tem a fazer? Ou ele, conhecedor da luta interna de Jesus, pois ele assim o sabia, da luta interna de Judas, perdão, ele assim o sabia, daquela luta, faço ou não faço, o faço que tem que você fazer é reage. Faça a mudança que tem que fazer e cumpra aquilo que você conviveu comigo 3 anos. 3 anos. Será que faz mais sentido esta colocação de Jesus? Faça o que tem que você ou termina a traição? O que ele queria para Judas? Mudança. E a mudança é para o bem. Faço o que tem que fazer, penso eu, encerre essa batalha interna. Rápido, enquanto é tempo. Porque as visões de futuro que eles conseguem ter é para alerta, não é para que aconteça, é para nos alertar para que não aconteça. Mas nós escolhemos fazer acontecer. E às vezes fazer acontecer da forma errada. Então as mensagens é nos puxando para o bem, nos inspirando a esta mudança, essa transformação que todos nós buscamos em nossa vida. Viver o Natal de Jesus é aprender a olhar o próximo como irmão, é aprender a repartir, porque nesses momentos nós os fazemos. Vamos buscar fazer mais no dia a dia. Essas mudanças são pontuais. É uma luta diária, nós conosco mesmo. E nós vamos superar. Daqui a alguns anos, porque 100, 200 ante a eternidade que temos daqui para frente, o que seriam? Mas é só vermos
Não sou médico, não sou psicólogo, mas segundo as informações, hoje a grande busca nos consultórios psiquiátricos é por ansiedade ou depressão. Não mais problema com o próximo, problema interno, íntimo. Com o tempo, estamos aprendendo pela dor que o ter já não garante alegria, já não nos dá felicidade. Por isso, tanta ansiedade, tanta depressão. Buscamos tanto o ter e nos esquecemos de ser. Em ter, sim, com o próximo. Em sermos com o próximo. Em agirmos como o irmão. 2000 anos são passados. A mensagem do Cristo já foi lançada há tanto tempo. E em que fizemos? Em tantos natais? Quantos natais nós temos algo especial de presente? Quanta espada embainhada, suja de sangue? Quantas mortes em nome de Cristo, em nome de Deus? Era isso o que ofertamos? Ainda bem que a vontade dele em nos ajudar não esmorece. Ele cumpre a promessa de que nenhuma das ovelhas se perderiam. Ele sabe de tudo de nós. Lá em João também, ele disse: eu vos escolhi. Já fomos os escolhidos por ele. Que poderíamos pensar com a nossa mente mesquinha, que escolha que Jesus foi fazer? Apostar em nós? Mas exatamente, porque ele sabe que a lei do Pai não vai nos proporcionar um dia sermos felizes. Basta compreendermos que esta felicidade não pode ser individual, tem que ser compartilhada. É importante entendermos isso. Olhar para o próximo ao nosso lado e, no mínimo, respeitá-lo. No mínimo. Pelo que nós já conhecemos, não é pedir muito. Jesus pediu para amar ao próximo como a si mesmo. Eu estou falando em respeitar, é menos. Mas, infelizmente, hoje tem ficado difícil. Deixamos-nos contaminar por certos discursos, por certas influências, e nos esquecemos do Senhor Jesus. Os deixamos de lado. Então, vamos lembrar neste Natal de convidá-lo de novo para a nossa casa. A hora que recebemos nossos familiares na ceia, no momento fraterno, lembremos-nos do nosso Mestre. Comecemos em casa, no acordo entre família, naquela vibração afetiva, se necessário, perdoar erros do passado, quebrar algemas, estreitar laços. Lembremos-nos do conselho a Plutulentos, aproveitemos o hoje, o agora, que se anuncia tão brevemente. Famílias estarão reunidas e vamos pensar, alguns não têm família. Nós temos a chance disso. Para que dificultarmos as coisas? Chamemos Jesus, convidamos para dentro de nosso lar, convidamos para dentro de nossos corações, onde deve ser a sua morada, e vivenciar este nascimento diário. Para cada um existe uma data do nascimento. Por isso que as questões 25, outubro, janeiro, março, abril, não importa. Isto é o de menos. Não mudaria nada na mensagem do Mestre, nós sabermos. Se eu chegasse aqui e pudesse com toda certeza afirmar,
25 de dezembro, o que mudaria na vida de vocês? Qual a transformação que isso impulsionaria? Nada. O que impulsiona é a mensagem do Cristo. Isso sim. E isto é para todo dia. Escolhamos um dia. Se já não o fizemos, podemos sim. Não quer dizer que escolher um dia e já termos aceitado o Cristo, não quer dizer que daí para frente sejamos já santos. Mas comecemos a nossa transformação dia a dia, dia após dia. É um trabalho diário. Mas tente ver. Não estarão nunca sozinhos. A doutrina espírita nos ensinou esse termo, não existe mais. Ninguém está sozinho. Podemos não estar fisicamente. Sozinho queria dizer, Deus te abandonou. Isso não existe. Você nunca está só. E busquemos essas forças para buscarmos o nosso Natal. Se já não aconteceu, que venha acontecer. E cada um vai ter o seu dia. Vamos buscar a mensagem do livro de Vinícius, nas pegadas do Cristo, em que ele vai falar de alguns natalícios, vai se dar alguns exemplos mais conhecidos. E como se ele fizesse uma entrevista. E começa Vinícius. Vamos perguntar a Paulo de Tarso. O dia que o Cristo nasceu para ele? E Paulo irá responder. Foi naquela estrada em Damasco, em que aquela luz apareceu para mim. E eu, ensandecido, alucinado pelo fanatismo, buscava coisas erradas, dores, mas ali eu compreendi. Quando ele me chama à razão e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres que eu faça? Ali eu compreendi que já não era mais quem eu que vivia, mas o Cristo vivia em mim. Vamos perguntar também a Maria de Magdala, quando Jesus nasceu, onde e quanto? Foi uma noite, madrugada, lá em Betânia, quando aquele olhar tranquilo e carinhoso me chamou pelo nome, já me conhecia, sabia das minhas dores, eu fui tratada com tanto amor e carinho. Nesse momento, modifiquei minha vida. Este foi o dia do natalício de Jesus para mim. Chamemos à baila Pedro. Pedro, quando e onde Jesus nasceu? Jesus nasceu para mim no átrio do Paço de Pilatos. Após o galo cantar pela terceira vez, compreendi a grandeza de Jesus e daí para frente mudei, enfrentando as potestades de séculos a séculos. Indaguemos a Zaqueu, onde e quando Jesus nasceu. Foi numa manhã em Jericó, quando ansiava por vê-lo, me contentava apenas por ver Jesus. Tive que subir numa árvore apenas para olhá-lo. E ele acena para mim e diz, Zaqueu, é necessário que eu me hospede contigo hoje. Naquele dia, a salvação entrou no meu lar. Perguntemos também a Tomé, o incrédulo, onde e quando Jesus nasceu? Em Jerusalém, para mim. Naquele dia especial em que, ao tocar as suas chagas, vi que era verdade. E ali eu compreendi que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. E aí eu fui entender o sentido, que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Chamemos à baila João Evangelista. Onde e quando Jesus nasceu? Jesus nasceu quando, pelas suas lições de graça e beleza, eu pude compreender e ver que Deus é amor. Para terminar, perguntemos a Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu? Foi no topo do Calvário, quando a humanidade incrédula achava que ia tirá-lo do mundo, quando aqueles olhos sublimes me olharam com uma paz que eu nunca tinha sentido, e fui acolhido, esquecendo das dores da terra, e comecei a degozar as delícias do paraíso. E aí entendi que Ele estava em mim e eu estava nele. Foi nesse dia que Jesus nasceu para mim. Tal era o testemunho de ontem, tal é o testemunho de hoje. Que nós possamos não ser mais as hospedarias que fecharam as portas para o Cristo, que sejamos a manjedoura que o acolhe, que sejamos a manjedoura que recebe o Cristo todos os dias, que comemoremos a data especial, mas que nunca, em dia nenhum, nos esqueçamos de viver as verdades trazidas por Jesus. Afinal de contas, poucos temos para ofertar neste momento. O convidamos e ainda o que temos para dar. Nossos corações aflitos ainda, dores, e vamos convidá-lo, e pelo seu amor, nós sabemos que podemos pedir. Então, invocaremos a Jesus em súplicas, chamando: vem, Jesus, divino amigo, vem. Vem mais uma vez trazer a sua paz, porque tu és o nosso abrigo. Abrigo que ventura me nos traz. Vem, amigo Nazareno, vem. Este mundo de misérias e dor consolar. Vem mais uma vez com o teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta mais uma vez do mundo a guerra. Esse chacal que de goelas apertas por onde passa, vai destruindo tudo na terra. E por onde andamos, escutando gemidos de dor, e pela secura dos tempos, percebemos que já não existe mais primaveras. E onde andamos, escutamos crianças, velhos e doentes pedindo pão, porque aqueles que deveriam de provê-los lutam como veras. Vem, Senhor, vem reflorir mais uma vez os caminhos. Vem, Senhor, vem transformar o nosso coração. Extermina a dor. Vem, Senhor, iluminar mais uma vez, Mestre, nossas consciências pesadas. E vem, Mestre, fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor. Muita paz para todos.
Tá cantando a música aí? Ah, você, Malu? Quer vir aqui, Malu? Estou dividindo aqui o microfone também, Malu. Estou escutando a música ali, né? Carlos, excelente, Carlos, muito bom mesmo. E essa música sempre nos emociona, né? Bastante. Tô só dizendo, não se preocupa, Malu, tá gravando, isso vai ficar para eternidade aqui. Gente, muito bom mesmo, Carlos, muito emocionante aí o trazer essa visão aí de Jesus, né, pra gente, né? É uma coisa muito bacana aí pra gente. Vamos ainda alguns avisos, né, e alguns aí de ordem mais prática, né? Que é um comunicado aí, Marcinha preparou ali no comunicado final de ano, né? A gente continua com as nossas reuniões todas, né? Quarta-feira, 15 horas, quarta-feira, 20 horas, quinta, 16 horas, sábado, às 19 horas, né? A exceção da de segunda-feira, né? Então, a de segunda-feira, as pérolas da codificação, né? De segunda-feira, aí 10 horas, 10h30, né? Nós não teremos no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro, né, que coincide aí com o feriado. Né? Também estamos aproveitando para avisar, mas vocês já notaram também que a gente não tem aí não vamos ter o Kardec Café nesses dias, né, tanto no dia 23 quanto hoje, né, no dia 27, que é a quarta-feira, e no dia 30 também não teremos. Então a cantina retorna então no dia 3 de janeiro, né? Então são os avisos aí que eu tinha para dar, né? E mais uma vez, como sempre perguntando, esqueci de dizer, vocês já repararam que tem um livro ali na cadeira de vocês, né? Espero que vocês não tenham sentado no livro, tem um livro na cadeira de você, que é para vocês lerem depois, né? Essa é uma lembrança, né? A diretoria pensou em deixar alguma coisa para vocês de Natal e falou assim, vamos botar nas cadeiras, as pessoas quando chegarem nas cadeiras vão pegar os seus livros, que de repente são os livros aí para a gente ter alguma mensagem para todos nós pessoalmente, né? Então, e aí a outra coisa era perguntar que alguém nos visita hoje pela primeira vez? Oi, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Marilza, tudo bom, Marilza? Seja muito bem-vinda aí à nossa casa aí. Mais alguém? Já vi que conhece a Maíra. Porque, né? Eu vi um beijo aqui, passando beijo para os dois lados aqui, né? Já vi que você conhece a Marilza. Como vai? Tudo bem? Bom, espero que tenha gostado e querendo alguma informação aí da casa também, será um prazer. Mas a Maíra também tem todas as informações aí da casa, aí. Pode ficar tranquila, né? Amigos, vamos então, como sempre, né? Natal é dia de festa, é dia de família, né? E acho muito legal quando a gente vem na casa espírita, né? Porque é a forma que a gente tem também de reunir a família de Olindo, né? A gente fala muito da família de Olindo, né? Mas não, às vezes não percebe que realmente somos uma família que nos sustentamos nos momentos de dificuldade, né? Quando surgem as dores, a ventania mais forte, né? Precisamos dos amigos e os amigos estão aqui dentro. Então somos uma família, como toda família. Temos as nossas brigas de família também, como toda família. Mas como toda família nos ajudamos para a gente poder caminhar junto. Né? O Carlos falou uma coisa que eu acho fantástico, né? Cair a ficha de que nós só vamos ser felizes se todos nós caminharmos juntos. Né? Às vezes a gente fica numa busca individual da felicidade, que é uma quimera, a gente nunca vai conseguir ser feliz sozinho. Então precisamos dos outros para a gente poder encontrar essa felicidade. E a família de Olinda é uma forma da gente conseguir encontrar esse apoio, o ombro amigo nos momentos mais duros da vida, né? E ao mesmo tempo a esperança para a gente poder sempre caminhar adiante. Então, Feliz Natal aí para todos vocês, né? Nós vamos encerrar com uma prece, né? Uma prece, então, de Natal, aproveitando toda essa inspiração que o Carlos nos trouxe, né? Então, vamos nos concentrar um pouco, né? Nesses momentos de Natal, vamos deixar todo esse ambiente preparado para nós, penetrar nossos corações. Vamos imaginar Jesus nascendo.
e vamos conversar com Ele. Querido amigo, 2000 anos se passaram, mas ainda parece que foi ontem. Quando buscávamos no anúncio da manjedoura, quando os pastores falavam da Boa Nova, e nós caminhávamos na busca do Messias que chegaria, mas não te encontramos nas choupanas pobres, porque lá não entrávamos. Ainda parece que foi ontem. Jesus querido, quando te buscávamos na Galileia, não mais em Belém, e te buscávamos nas montanhas, ouvimos falar que tu lá estarias, e de mais alto nos falaria o coração, mudando nossas vidas. Mas não te encontramos. Não podíamos te ver, porquanto estávamos tão embaixo das montanhas, que não conseguimos subir até ti. E ainda, mais uma vez em Jerusalém, quando te buscávamos, encontramos na cruz, com os braços abertos como quisesse nos abraçar, mas já pregado pelo mundo, que também não conseguimos te achar, Jesus. Vimos apenas os malfeitores, presos pela punição de Roma, distantes do teu coração. E te buscamos nos séculos, e ainda nos lembramos quando cunhamos a insígnia da cruz infame em nossos escudos, e saímos imaginando te conhecer. E saímos pelo mundo com a espada penetrando outros irmãos que não conheciam a ti igualmente. E achávamos que tínhamos te achado. Por isso hoje, Jesus, 2000 anos depois te rogamos, nasça em nossas vidas. Nasça, querido amigo, nas manjedouras, onde pudermos encontrar nas choupanas pobres. Ó Jesus, nasça em nossas vidas. Jesus querido, onde pudermos subir os morros, que seja o Morro do Pimentel. Nasça, Jesus, para que possamos escutar a tua voz lá do alto, nos consolando a todos, nos falando das bem-aventuranças, nos falando de que hoje as lágrimas saem de nossa fronte, mas amanhã o sorriso nascerá em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, diante da violência do mundo. Finalmente, nasça para nós, Jesus, para podermos embainhar a nossa espada finalmente, depositando a violência no chão, fincando nossa espada, mais uma vez, simbolizando a própria cruz onde tu estavas. Por isso, Jesus, 2000 anos depois, nessa noite tão calma, onde nos preparamos para comemorar na ceia natalícia de nossas famílias, nós te rogamos, nasça para nós, dividindo nossa história em antes de ti e depois de ti. Fica conosco, mestre de amor, e habita nossos corações, não só hoje, não só agora, mas para sempre. Que assim seja. Queridos amigos, um Feliz Natal para vocês. Estou ansioso para abraçá-los, para poder estar junto com vocês nesse Natal. Um beijo para todos os corações e que possam chegar a seus lares com a mesma paz que sentimos nesse momento. Vão com Deus, amigos. Um abraço.